Desperta a igreja, pois a hora já chegou de firmarmos compromisso com Jesus nosso Senhor. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nós estamos aqui gravando o culto do dia 6 de dezembro de 2020. Chegamos à reta final do ano de 2020. Esse ano desafiador para todos nós, um ano atípico. Mas lembramos também que este é o mês em que nós celebramos aquele que veio ao mundo para nos salvar, para nos dar vida, para nos dar uma nova esperança. Que apesar das dificuldades e dos desafios deste ano de 2020, nós possamos atravessá-lo com aquele que está conosco todos os dias, a nos amparar, a nos guardar, a cuidar de nós. E é o mesmo que vai nos conduzir até o final do ano, a rompermos em fé e lá na frente encontrarmos a paz, encontrarmos a segurança, se estivermos firmados nesta esperança e nesta fé que está alicerçada no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele mesmo lhe dê a paz, lhe dê a esperança, lhe dê o consolo do qual todos nós precisamos para dias difíceis e para os dias alegres também da nossa vida. Deus assim abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Amém. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada porque mesmo em meio às dificuldades, o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. O Senhor tem enviado o Teu Espírito para nos fortalecer dia após dia, para nos orientar, para nos admoestar, ó Pai. Obrigada pelo Teu cuidado conosco, ó Deus, pelo cuidado com o Teu povo que clama, Senhor. Eu venho colocar diante do Senhor, ó Deus, o culto que será prestado a Ti, colocar diante do Senhor os louvores, colocar diante do Senhor a mensagem que será pregado, ó Pai. Que tudo possa correr para a honra e glória do Senhor, que chegue até o Teu altar, ó Pai. Tudo que vai ser feito aqui, ó Pai. Mesmo que cada um estará em sua casa, mas que em oração, em adoração, possamos estar unidos em espírito, ó Pai. E assim, ó Deus, levantar um só clamor, um só louvor, ó Pai, diante de Ti. Ó Senhor, eu peço pelos enfermos, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando deles, que o Senhor esteja os fortalecendo, que o Senhor esteja os sustentando, ó Pai. E assim também, ó Deus, concedendo a cura, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor, que o Senhor possa estar fortalecendo cada familiar, cada pessoa que tem passado por esse momento de dificuldade. Também, Senhor, eu venho colocar diante de Ti, ó Deus, as famílias enlutadas. Que o Senhor possa estar os confortando, ó Deus, os fortalecendo, ó Pai. Porque não é fácil. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, ó Pai. E sabemos, ó Deus, que nós temos que estar com os nossos olhos voltados em uma direção, que é o Senhor. Porque mesmo em aflições, ó Pai, o Senhor está conosco nos sustentando. Ó Senhor, eu venho colocar diante de Ti, ó Deus, os missionários. Que o Senhor possa estar com eles, cuidando deles. Que o Senhor possa os fortalecer nesse momento, os familiares deles, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, dar esperança cada vez mais para cada um deles. Coloco diante de Ti, ó Deus, todos nós, ó Deus, que temos nos rendido aos Teus pés. Que o Senhor possa nos dar coragem, ó Pai, para enfrentar o que tenhamos que enfrentar, ó Pai. Mas que em primeiro lugar esteja a sabedoria do Teu Espírito, ó Pai, em nossas vidas, nos direcionando e nos guiando. Que acima de tudo, ó Deus, acima de nossas vontades, ó Deus, possa estar a vontade do Senhor em nossa vida reinando. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, ó Deus. E que possamos, em primeiro lugar, querer e obedecer ao Senhor. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. O Senhor nosso Deus é onipotente, santo, digno, grande e soberano. Não há absolutamente ninguém comparável a Ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do Teu nome. Jeremias 10:6. Vamos fazer a leitura bíblica.
porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Quero entender os teus caminhos, quero viver tua vontade em mim, quero saber os teus propósitos para mim. Tu és o Deus da minha vida, Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz. Quero entender os teus caminhos, quero viver tua vontade em mim, quero saber os teus propósitos para mim. Tu és o Deus da minha vida, Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz. Usa-me, Senhor, faz o teu querer, faz o teu querer. Usa-me, Senhor, faz o teu querer, faz o teu querer. Usa-me, Senhor, faz o teu querer, faz o teu querer. Usa-me, Senhor, faz o teu querer, faz o teu querer. Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz. O Senhor nosso Deus é compassivo
perdoador e misericordioso. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. O texto de Isaías, capítulo 55, os versos 6 a 11, nos diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não retornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Enquanto ainda temos tempo. Enquanto eu lia esse texto, me veio à memória a figura da minha antiga professora de primário, lá da cidadezinha do interior, onde eu cresci, em Santa Leopoldina, a escola Professor Loureiro. A tia Ilma, ela foi a minha professora do primário, uma excelente professora. E de vez em quando ela alertava a sala, a turma, sobre o nosso desempenho como alunos na sala de aula, e nos falava do perigo de uma possível reprovação. E quando ela dizia isso, eu ficava preocupado e sempre perguntava para ela: Tia Ilma, ainda dá tempo? Ainda dá tempo de eu me recuperar? Ainda dá tempo de eu me salvar? E ela sempre olhava para mim ou para alguém que perguntava isso para ela e dizia, muito carinho: sim, ainda dá tempo. Basta que você procure estudar mais e brincar menos dentro da sala de aula. Porque sala de aula é lugar de estudar. E só que criança, às vezes, né, tudo é brincadeira. E existe o intervalo, existe o recreio, que é específico para isso. Na nossa vida também muitas vezes é assim. Nós queremos brincar em lugares ou em momentos em que a coisa deve ser levada a sério. Como estudar, por exemplo. Tem um intervalo para isso. No trabalho, às vezes demoramos a chegar, não cumprimos o nosso horário e reclamamos. Às vezes, seja o momento da gente procurar rever isso, ou quem sabe até procurar um novo emprego, uma nova colocação. Para aqueles que se casam, às vezes, continuam vivendo uma vida de solteirice. Acham que, mesmo casados, podem continuar vivendo uma vida de solteiro. Nós temos que procurar a corrigir isso, procurar a viver uma vida com responsabilidade, cumprindo nosso papel de marido, mulher, esposa, esposo, dentro da nossa casa. Na nossa vida é assim. E aqui também o texto da palavra do Senhor, ele nos traz justamente este convite: busquem o Senhor, buscai o Senhor, chame por Ele enquanto está perto. O texto que nós lemos nos diz justamente isso, logo no seu início, no versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse texto foi escrito para uma profecia, ou na verdade um texto que o profeta Isaías estava dando ao seu povo, ao povo que morava na cidade de Jerusalém, a respeito de uma conduta que o povo estava tendo em relação a Deus e que Deus não aprovava, que Deus não estava satisfeito com a forma como as pessoas estavam vivendo as suas vidas. E então Deus as chama: venham, na verdade, né? Buscai ao Senhor, chame por Ele enquanto Ele está perto. O povo vivia em Jerusalém, mas distantes de Deus,
Com isso, o Senhor os chamou ao arrependimento. Então, ele diz também: se converta-se ao Senhor, porque Ele é grandioso em perdoar. Buscar ao Senhor, queridos, não é simplesmente ir à igreja. Buscar ao Senhor não é você reservar um dia na semana e ir a um culto. Buscar ao Senhor tem a ver com vida, tem a ver com relacionamento, tem a ver com devoção diária. Buscar ao Senhor tem a ver com uma vida de santificação, porque se fosse assim apenas ir a um templo, ir à igreja, como nós costumamos dizer, o povo de Jerusalém, eles estavam bem assistidos, porque ali estava o templo construído por Salomão, o filho de Davi, e naquele templo Deus havia prometido que colocaria o seu nome. Portanto, o povo tinha um templo imponente, um templo bonito, mas aquele mesmo templo não foi garantia para aquele povo, para que eles pudessem permanecer no lugar onde eles estavam, acreditando que estavam seguros simplesmente porque tinham o templo e podiam ir à igreja ou ir ao templo quando eles bem entendessem. O convite do Senhor é para que estejamos buscando a Ele todos os dias da nossa vida. Foi este o convite do Senhor. E Ele diz mais: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Quando nós buscamos a Deus verdadeiramente, sinceramente, com honestidade, nós temos a visão real de quem nós somos, de quem verdadeiramente nós somos. Foi essa visão que o profeta, esse mesmo profeta Isaías teve, logo quando ele foi convocado pelo Senhor para exercer o ministério profético. Capítulo 6 de Isaías nos mostra isso. No ano em que morreu o rei Uzias, então ele entrou no templo ali, certamente entristecido por aquilo, por ter perdido aquele rei que era também um grande amigo. Ele entrou ali para orar, talvez para chorar, para lamentar pela morte dele, e o texto diz que ele viu o Senhor, e quando ele viu o Senhor, ele teve uma visão do Senhor. Ele mesmo disse: ai de mim que vou morrendo, que vou perecendo, porque eu vi o Senhor, eu vi o Deus que é santo. Quando nós nos aproximamos de um Deus santo assim, queridos, nós temos a noção real de quem nós verdadeiramente somos. Por isso ele diz: buscai ao Senhor, chame por Ele, enquanto Ele está perto. Portanto, enquanto você ainda tem tempo, enquanto você ainda pode buscar ao Senhor, o próprio Isaías também diz numa das suas profecias que este é o ano aceitável do Senhor. Que ano é este? É todo tempo, é todo dia, a cada instante, a cada momento. Não apenas um dia na semana, não apenas lá uma vez ou outra, ou quando você está passando por um problema, ou passando por uma dificuldade, mas são todos os dias da sua vida, da minha vida, da nossa vida, que devemos buscar ao Senhor, chamar, clamar por Ele, porquanto Ele está perto de nós. E o convite é justamente esse: enquanto ainda temos tempo, arrependamos dos nossos pecados, arrependa-se dos seus pecados e converta-se ao Senhor, pois Ele é grandioso em perdoar. Enquanto ainda temos tempo, sigamos o caminho de Deus. Ele mesmo diz aqui na sua palavra: porque os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Deus sempre esteve ao lado do seu povo, bem antes mesmo deles irem para o Egito e lá ficarem durante 430 anos sofrendo. Apesar do sofrimento, Deus estava com eles. Finalmente Deus envia um libertador, envia Moisés, e durante 40 anos eles peregrinam pelo deserto. E depois, quando eles entram na terra prometida, agora sob a liderança de Josué, passa-se um período de 400 anos aproximadamente entre Josué e Samuel, onde o povo é liderado por juízes, ainda não havia rei. E logo depois de Samuel, ele unge o primeiro rei ali de Israel, Saul. Depois de Saul vem Davi, Salomão, Roboão, enfim, aquela dinastia, aqueles homens que um sucedendo o outro, tomando o lugar do seu pai, sentando-se sobre o trono de
Israel. Portanto, queridos, aqui durante todo esse tempo também se passaram aproximadamente 400 anos. E durante todo este tempo o Senhor os convidava, os chamava a caminhar com Ele. E Deus enviava profetas, Deus enviava os seus vocacionados para que eles pudessem alertar ao povo escolhido por Deus, para serem modelo, para serem exemplo para as outras nações, como Ele havia dito lá no início para Abraão, o patriarca: por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não queria abençoar somente Israel, abençoar Israel e por meio de Israel abençoar todas as demais famílias. É assim também conosco hoje, com a igreja. Deus quer nos abençoar, mas por meio de nós abençoar as demais famílias, abençoar as demais pessoas. E Deus está conosco o tempo todo, apesar muitas vezes dos nossos descaminhos, apesar muitas vezes da nossa rebeldia, do nosso afastamento do Senhor, Ele continua conosco. E durante todo aquele período em que Ele esteve com o povo de Israel, Ele alertava. Quando finalmente o povo foi levado cativo, e lá eles passaram 70 anos no cativeiro babilônico. Por isso, queridos, também Deus os chamou para pensar conforme os pensamentos de Deus, a caminhar conforme os caminhos de Deus. E quais são os caminhos e quais são os pensamentos de Deus? Basta olharmos para os nossos caminhos e os nossos pensamentos, porque Ele disse que os caminhos dEle e os pensamentos dEle não são os nossos. E se nós pensamos algo, certamente Deus pensa diferente, pensa contrário a isso. Quando olhamos, queridos, para o mundo e vemos que tanta violência, tanta injustiça tem acontecido, nós pensamos assim que para a humanidade não há mais jeito. O convite do Senhor é esse: deixe o ímpio o seu caminho mau e o homem maligno os seus pensamentos. Por isso que ele faz essa referência, ele diz que os caminhos dele, os pensamentos dele não são os nossos, porque nós temos caminhos maus, pensamentos maus, que não estão de acordo com os pensamentos e os caminhos de Deus. Quando olhamos para o ser humano em toda a sua degradação, em todo o seu pecado, cada vez mais se afundando na miséria do pecado, e o salário do pecado é a morte, e todos nós caminhamos para aí, nós acreditamos ou pensamos que não há mais solução para a humanidade, que não há mais solução para o ser humano. Deixa morrer, deixa pecar. Mas quando procuramos, nós encontramos um Deus misericordioso, encontramos um Deus pronto para perdoar, um Deus disposto a nos dar uma nova chance. Ele está convidando: deixe o ímpio os seus caminhos maus, deixe o homem maligno os seus pensamentos maus também. Mas para isso nós precisamos caminhar com Deus, precisamos renovar a nossa mente com os pensamentos de Deus. Deus diz assim na sua palavra, lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Enquanto você ainda tem tempo, siga os caminhos de Deus. Jesus Cristo mesmo promete, Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho de Deus que Ele nos aponta é o seu próprio Filho, porque não há outro caminho, não há outro lugar por onde nós possamos nos aproximar de Deus. Quando Ele diz, buscai ao Senhor, invocai o seu nome enquanto se pode achar, nós fazemos isso por meio de Jesus, porque é somente por meio dele que nós vamos encontrar com Deus. Ele mesmo afirmou: ninguém vem ao Pai senão por mim. É por meio de Cristo. Nós precisamos de Jesus. Ele é o que nos conduz à presença de Deus, que está nos convidando para termos esse encontro pessoal com Ele. Enquanto ainda temos tempo, pratiquemos a palavra de Deus.
Quando Jesus termina o Sermão do Monte, finalzinho do capítulo 7, ele faz uma ilustração a respeito das pessoas que estão ali ouvindo a sua palavra. E ele diz: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, em outras versões, ou como um tolo que construiu a sua casa sobre a areia. E o restante da palavra diz que quem constrói a sua casa sobre a areia está sujeito a ver a sua casa desmoronar. Ouvir a palavra de Deus e não colocá-la em prática, quem faz isso, Jesus mesmo aqui está dizendo que é um insensato. É a afirmação que ele faz. Tiago também escrevendo, ele diz a mesma coisa, que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes da mesma. A palavra de Deus nunca volta vazia. Aqui o Senhor ele usa uma ilustração da chuva ou a neve que desce do céu e cai sobre a terra, e ela não volta sem antes regar a terra. Assim também é a palavra de Deus. Ela nunca volta para Deus vazia. Ela sempre cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. Talvez você diga: eu tenho ouvido a palavra de Deus, mas ela não tem surtido efeito na minha vida. Eu não tenho tomado nenhuma decisão positiva no sentido de crer em Jesus ou de confessar os meus pecados. Portanto, essa palavra ela não vale para mim. A palavra de Deus cumpre sim, apesar da incredulidade de muitas pessoas. A palavra de Deus ela é positiva e benéfica e abençoadora na vida daqueles que a ouvem, creem, recebem, praticam esta palavra. Mas essa mesma palavra realiza também o seu propósito, porque a palavra de Deus ela é uma palavra de perdão, é uma palavra de absolvição, é uma palavra de bênção para aquele que crê. Mas para quem não crê, nesta mesma palavra está escrito que esta pessoa será condenada. Olha o que nos escreve Marcos, no capítulo 16, verso 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Numa simples sentença, há uma palavra de bênção para quem crer, mas há também uma palavra de condenação para aquele que não crê na palavra de Deus. A palavra do Senhor nos lembra que Jesus é o nosso advogado, é aquele que está ao lado do Pai, do Senhor nosso Deus, a interceder por nós, como um advogado de defesa. E quando nós intercedemos junto a Jesus Cristo, Ele nos defende, Ele nos liberta, Ele nos livra da morte iminente. Mas um dia Jesus voltará como juiz, e como juiz, Ele julgará as nações, e o juiz tem o poder de condenar para a morte eterna, ou de libertar para a vida eterna. Diz a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 2, verso 1: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Portanto, enquanto ainda há tempo, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Este caminho chama-se Jesus Cristo. Creia na sua palavra e você terá vida eterna, você terá salvação. Que Deus assim te abençoe. Me conhece
preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa, meu Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa, meu Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa, meu Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Pai querido, nosso Senhor e nosso Deus que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Deus de amor, Deus bendito, que provou que verdadeiramente nos ama quando enviou o teu Filho Jesus Cristo a este mundo para nos salvar, para morrer em nosso lugar. Obrigado porque assim o Senhor prova o teu amor por nós, Pai. Graças te damos porque diante do teu chamado, diante do teu convite de buscarmos ao Senhor, nós o encontramos e tivemos paz com o Senhor por meio de Jesus, que nos reconciliou contigo
Ó Deus, obrigado por tua bondade, obrigado por tua bênção, obrigado pela salvação que temos em Cristo, o nosso Salvador. Abençoa, Pai, cada um daqueles que ouviram hoje esta palavra, que esta palavra seja uma palavra ministrada diretamente pelo Teu Espírito Santo, Senhor, na vida dos que nos ouvem, e que assim eles possam verdadeiramente buscar a Ti, ó Deus, enquanto se pode achar, e que essa busca seja feita por meio do Teu Filho Jesus Cristo, e que o Teu Espírito Santo possa lhes conceder este encontro, esta experiência pessoal, verdadeira com o Senhor, experimentando assim a paz em seus corações. Guarda-nos, ó Deus, do maligno, livra-nos de todo perigo, de todo mal. Obrigado, Senhor, porque chegamos até aqui, graças a Ti, neste ano que se encerra, neste mês de dezembro. Nós pedimos ao Senhor que nos abençoe, que nos dê, ó Deus, os livramentos, Pai, que nos conceda a graça de uma vida saudável, mas acima de tudo, uma vida na Tua presença. Que agora, ó nosso Deus, despede-nos com Teu amor, com a graça do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador, e com o consolo do Teu Espírito Santo, sendo derramado sobre a Tua igreja, sobre as nossas vidas, hoje e para sempre. Amém. Desperta, igreja, pois a hora já chegou de firmarmos compromisso com Jesus nosso Senhor. Que Deus abençoe a você e te cubra com a sua paz. Não se esqueça, nesta quarta-feira, às 19h30, estaremos aqui junto com vocês para mais um culto de esperança. Se inscreva no canal e ative o sininho para você sempre louvar a Deus conosco. Fiquem na paz e até a próxima!